noite, pessoal do Insta. Então, hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre como conviver com as tecnologias e os jogos sem trazer prejuízos para a criança. Tá bom? Então, esse é o tema de hoje. E eu acho que é um grande desafio, né? Porque com a globalização e com todo o desenvolvimento que veio, assim, 20 anos atrás, que eu me lembro, foi quando a gente começou a usar o celular, né? Assim, eu pelo menos foi quando comecei a ter acesso ao celular. E então eu vivi grandes experiências, né? Brincava na rua, era muito moleca, morava no interior. E hoje não, com a globalização, tá todo mundo ali ligado, inclusive nós adultos, imagina as crianças. Na verdade, eu me preocupo muito, tanto que eu uso o celular, ou como eu fico no celular, quando eu vejo lá, agora o celular marca, né, o tempo que você ficou usando o celular. Quando eu vejo lá muitas horas, 4 horas durante a semana, não sei quantas horas durante o dia, eu fico um pouco triste. Porque tem tantas coisas que nós podemos fazer sem estar conectados, né? E quando a gente fica nesse vício, nesse vínculo de conexão, a gente deixa outras coisas de lado. E as crianças também, né? Uma coisa que bombou muito semana passada e que eu vi vários posts, vídeos, e eu fui até fazer uma pesquisa porque eu já tinha escutado aqui no meu consultório, mas não conhecia a história exatamente, foi sobre a Momo, né? Eu até inclusive publiquei no meu stories e depois eu tirei porque eu percebi, eu fui pesquisar e vi que tinha algumas coisas que estavam incoerentes. Então, a revista Crescer publicou, né, um relato de apenas um caso de que... dois relatos, na verdade, de que estava vendo os vídeos da Momo, que a Momo entrava no meio dos vídeos da Peppa, dos vídeos infantis, né, até do Minecraft, e que ela induzia as crianças a se suicidarem, a mutilarem ou fazer algo ruim consigo mesmas. A questão é o seguinte, o vídeo existe, realmente. Existem vídeos que a Momo aparece no meio dos vídeos infantis, mas eles não existem no YouTube Kids. Eles existem no WhatsApp, no Facebook, né? E eles acabam, as pessoas, né, nomeiam como um fake para apavorar e assustar todas as pessoas, e eles acabam sendo disseminados por nós mesmos. Eu, você, porque a gente fica divulgando esses vídeos pelo WhatsApp, pelo Face, às vezes até com o intuito de informar, né, de esclarecer, de preparar alguns pais, mas a gente acaba piorando a situação. Porque se a gente quer informar, a gente não precisa mostrar exatamente o vídeo. Na verdade, existe uma história sobre a Momo, que era o que eu não conhecia, eu já tinha escutado muito sobre ela aqui. Inclusive, eu tratei crianças, né, que tinham medo da Momo. Então, a história da Momo eu não conhecia, eu fui pesquisar para saber quem que é essa Momo. E a Momo é uma escultura, né, feita por um escultor japonês, que representa a história, né, de coisas sobrenaturais do Japão. E ela, inclusive, ficou num museu. Assim, quando eu vi a foto dela, eu acho assustadora. Realmente, ela é assustadora. Mas o intuito dela não é esse, não é assustar as pessoas, tem uma história por trás disso. Ela é uma boneca com, né, uma cabeça e um pescoço que imita do ser humano, é mais fantasmagórico porque é algo sobrenatural. E os braços, na verdade, não existem, são patas de passarinho. Tanto que o título dela é Mummy ou Mother Bird, né, que significa mãe pássaro. Então, as pessoas com más intenções, eu digo assim, construíram, né, montaram jogos sobre a Momo. Existem os jogos mesmo. Eu comentei isso com uma amiga e ela até falou assim, mas eu nunca ouvi falar, Hannah. Eu falei, não, você pode procurar, porque eu ouvi falar. Na verdade, eu não conhecia os jogos, mas eu ouvi falar aqui no consultório. E aí, na época, eu fui procurar e realmente existiam os jogos da Momo.
E esses jogos também são jogos violentos. Assim como, eu não sei se vocês já ouviram falar do Baldes. Quem já ouviu falar, levanta a mão aí, por favor. Quem tem filho que já jogou o jogo do Baldes, levanta a mão aí, por favor. Então, o Baldes também, para informar vocês, é um jogo que as crianças até gostam de jogar ele, mas é um jogo que provoca nas crianças medo, terror noturno, ou seja, elas têm pesadelos. Eu tive um caso de um menino aqui com pesadelos, ele não dormia, largou de dormir no próprio quarto por causa disso. Da moma, também a criança parou de fazer um monte de coisas, né, de tomar banho sozinha. Outra coisa que eu tratei já até adolescente por causa filme da Annabelle. Quem já assistiu o filme da Annabelle? Opa, eu não. Porque só de ouvir a história da Annabelle, eu fiquei com medo. Então, assim, me aterroriza esses filmes, essas coisas medonhas. E eu tô comentando isso, compartilhando com vocês, para vocês ficarem atentos. Não é só o que tá proibido. Às vezes o que está disponível ali é prejudicial para a criança. E nós temos que avaliar. Se a criança começa a determinar, começa a jogar determinados jogos e ela começa a regredir de fase, ela começa a ter medo de ir pro banheiro sozinha, tomar banho sozinha, ir no banheiro fazer xixi, ela tem medo de dormir no próprio quarto, ela tem medo de andar pela casa, ela tem medo de fazer coisas que ela fazia antes. Então você precisa avaliar e olhar. Esse jogo a criança não deve assistir. A criança não deve ter acesso a coisas que causam prejuízos para ela, que vão desenvolver medos e vão fazer ela regredir da faixa etária cronológica que ela já tá. Vocês entendem? E a criança, ela dá os sinais. Então, eu já tive casos aqui que eu tive que convidar os pais a vir pra gente limitar alguns jogos. A criança, às vezes, esse menino do Baldes, ele chorava pra jogar o jogo, mas aí ele chorava, tinha terror noturno com Baldes correndo atrás. O Baldes é um cara, é um boneco, ele não é tão feio. Eu não gosto de filme de terror, eu também não assisto nada de filme de terror, de suspense. A Aline também não. Gente, a gente tá junto então. Vamos nessa. Pra que eu vou causar taquicardia em mim, frio na barriga, alterar todas as minhas sensações corporais, porque meu cérebro acredita que eu tô vivendo aquela situação, porque eu me coloco no lugar do personagem. E aí, pra que eu vou provocar isso em mim? E por qual motivo a gente permite as crianças passarem por isso e elas decidirem por elas mesmas? Então, o Baldes é um boneco careca e o jogo é numa escola e você tem que responder certo. Tipo, 2 mais 2, sei lá em português, sei lá em matemática. E se você não responde, ele aparece com uma palmatória, uma régua assim enorme de madeira pra te dar palmatória. Gente, não é de rir não, na verdade assim, é de chorar, de ter medo. E aí essa criança, esse menino, ele tinha pesadelos com um balde correndo atrás dele. E mesmo assim, no outro dia ele queria jogar. Então, pra vocês verem assim, como que a criança, ela não tem a capacidade, a maturidade de fazer esse tipo de escolhas. E somos nós, os adultos, os pais, que devemos ajudar ela nesse processo. Então, a minha dica é, fique atento. Se o seu filho começa a jogar jogos e a mudar o comportamento e apresentar medos e a ficar receoso e regredir na idade, tipo, uma coisa que ele fazia antes, agora não faz mais, começa a olhar para ver o que ele anda jogando ou o que ele anda assistindo, né? Por mais que a gente acredita que a criança é capaz, os pais precisam monitorar. E eu costumo dizer assim, se você não tem conhecimento suficiente para monitorar, para colocar senhas e chaves necessárias, vá aprender isso. Tem um site que eu descobri há um tempo atrás, assim quando eu abri o Instagram, porque eu até publiquei muita coisa sobre isso. Se vocês forem lá e voltar, as minhas primeiras publicações são sobre aparelhos tecnológicos. Tem um site que chama Digipaz, eles dão esse apoio para
para os pais, ajuda a aprenderem sobre como colocar senhas, como salvar. Igual o YouTube Kids, ele também tem lá do lado direito 3 pontinhos que você pode escolher o que a criança vai assistir, como que ela vai assistir, o que que ela vai assistir. Também tem o Tube Safety. Eu acho que tanto a criança quanto a adolescente, os pais têm que estarem atentos, ligados no que acontece. Não tem essa do adolescente fechar o quarto e você não poder entrar, não. A porta tem que estar destrancada, você bate, lógico, mas entra. Entende? Não tem essa de ter senha no celular. Por qual motivo uma criança ou adolescente tem senha no celular? E primeiro eu compartilho da ideia de que um celular, um tablet, alguma coisa, um computador, ele só deve ser dado para a criança a partir dos 12 anos. Por quê? Porque antes disso a criança não tem maturidade suficiente para lidar com esse aparelho. Então, hoje em dia eu vejo muita criança que tem celular, muita criança que tem tablet, muita criança que tem computador. Não é necessário, deixa ele usar o seu, porque pelo menos você vai ver depois o histórico que ele aprendeu. Porque hoje as crianças, ela baixa todos os tipos de aplicativos. Então, coloque lá uma forma de não permitir baixar aplicativos sem sua autorização, porque é possível sim, né? Tem que ficar atento. Porque além de da criança ser invadida por esses vídeos aterrorizantes, medonhos e traumáticos, porque traumatizam. Eu atendi e tratei traumas por causa do Momo, do Baldi e da Annabelle. E além disso, o que eles trazem? Prejuízos emocionais para a criança. Então, a gente precisa aprender. Uma coisa importante também, e vai ajudar nós, enquanto pais, família e as crianças, é o quê? É estabelecer um tempo offline para a família. Porque assim, a família vai poder ter um tempo para ela, vocês vão poder ter um tempo de relação, de interação, né? Estabeleça um tempo para a criança usar esse tablet, esse celular, se for necessário, né? Muitas vezes a gente precisa fazer algo, vamos por lavar a vasilha, varrer o chão, deixa esse tempinho a criança utilizar. Mas fora isso, por que a criança tem que passar muito tempo? Inclusive, a Academia Americana de Pediatria sugere que as crianças usem em torno de 1 hora. Crianças de 2 a 5 anos em torno de 1 hora. E que o ideal é que as crianças acima de 2 anos tenham acesso a esse tipo de tecnologias, né? Que são celulares, tablets, computadores, acesso à internet. Eu já compartilho que quanto mais tarde a criança tiver acesso a isso, acesso a tecnologias, internet, melhor para ela. Porque eu já tive casos que a criança era tão nova e ficava tão de frente para a televisão que ela teve um problema na coluna, né? E olha, então traz problemas físicos, emocionais, atrapalha no desenvolvimento. Por qual motivo eu vou ficar estimulando? Alguns momentos são alguns momentos, mas dar um celular, um tablet para criança, de jeito nenhum. A minha sobrinha mesmo me pediu no final do ano, de Natal, tia Hanna, eu quero um tablet. Minha sobrinha tem 5 anos. Eu falei para ela, não, eu não vou te dar um tablet. Eu não vou fazer isso com você. E eu não dei. E ela, mas você não gosta de mim. Falei, não, olha quantas coisas legais a gente pode fazer. Ao invés de usar o tablet, a gente pode tomar banho de mangueira, a gente pode brincar de escorregar, a gente desenha, a gente joga jogos, a gente brinca de mãe e filha, de professor e professora. E eu realmente brinco mesmo com ela e estou com ela. Com o tablet, com o celular, a criança fica ali horas. E às vezes você nem tem noção do que a criança tá vendo, do como ela tá vendo, né? Quem que ela tá vendo. Então a gente precisa tomar bastante cuidado pra gente não atrapalhar o desenvolvimento da criança e não trazer prejuízos para ela, né? Porque o que acontece? Quando a criança passa por esses medos e esses traumas,
Inclusive, vamos supor, quando eu assisto um filme de terror, eu sinto tudo isso, a criança, quando ela também joga jogos, esses jogos, né, de terror, de violência, e quando ela assiste esses filmes, tem acesso a essas coisas, ela o quê? Ela faz xixi, volta a fazer xixi de novo na calça, não anda pela casa, não tem medos, não dorme no mesmo quarto. Como eu já disse, pode trazer vários prejuízos. E o que, que a gente quer? Que a gente quer que a criança se desenvolva naturalmente. Então, se a gente tomar esses cuidados da criança usar, estabeleça um tempo, um horário para essa criança usar, não muito tempo, gente. Olha, pense se uma criança de 2 a 5 anos fica todos os dias 1 hora no celular ou no tablet, quanto tempo ela perdeu ali? É muito tempo. Tempo que você poderia estar fazendo, que ela poderia estar fazendo outras coisas. Por quê? Porque brincar favorece o desenvolvimento. Favorece o desenvolvimento mental, né? Para criar coisas, favorece o movimento físico, porque você movimenta o corpo, e favorece o desenvolvimento emocional, porque você se interage com outras pessoas, porque você aprende com os acertos e os erros, com as frustrações e com as não frustrações. Então, tudo isso ajuda no desenvolvimento da criança. Se ela passa muito tempo no celular, no tablet, não. Atrapalha na alimentação. Eu tive um outro caso de um menino de 5 anos, quando eu atendi, ele não comia sem o tablet. Aliás, ele não descia para o parquinho, ele não comia sem o tablet e ele ia para a escola à força. Então, quando esses pais chegarem aqui, Ana, não sei o que fazer. Sim, a criança vai chorar, ela vai pedir, mas estabeleça o horário, estabeleça o momento, dê limites, mostre até que horas, né? Os dias, não precisa ser todo dia, não. Aí quando ela faz birra, o que fazer? Foi isso que aconteceu com essa criança. Ele fazia birra e ele chorava, se debatia. Só que é natural você chorar por algo ou você desejar muito algo e você usar esse recurso para que você quer. Mas quem que é o adulto? Quem tá no comando? Quem sabe o que é melhor? A criança ainda não tem ideia nem noção de que, nossa, o melhor para mim é não ficar usando o celular tanto tempo, não ficar usando o tablet tanto tempo, não jogar tanto tempo videogame. A criança não tem ideia. Por quê? Porque ela tá na fase do prazer. Até os 11 anos ela não tem autocontrole e ela tá na fase de egoísta, egóica, de satisfação própria, de prazer. E somos nós que acreditamos ter maturidade, né? E eu espero que a gente tenha, é que delimitamos isso. Então, pode chorar, pode dar birra. Hoje você vai chorar, vai dar birra, vai doer o seu ouvido enquanto pai. Às vezes vai ter uma dó daquela criança, coitadinha, vai. Mas lembre-se que você está fazendo o melhor para ela. Muitas vezes, quando a gente olha pra gente, enquanto adultos, a gente vê também que a gente está muito preso nessas tecnologias e que às vezes a gente deixa coisas legais para fazer, ou até um autocuidado, dormir mais, ler um livro, assistir um filme bem legal, ou sair com os amigos para ficar no celular. Então, se nós temos esse desafio e essa dificuldade, imagina a criança que está nesse processo de prazer, prazer, prazer. Então, ajude a criança, mas seja também modelo. Modelo de que eu também vou ficar menos tempo no celular. Porque não adianta você falar assim pra criança: ó, você agora vai usar só meia hora, ou só segunda, quarta e sexta, ou só tal horário. E aí tá você o tempo inteiro. Não olha pra criança, não brinca com ela, não participa, não a escuta, né? Então seja modelo. E olha, quanto mais a gente tá com a criança e o adolescente, mais a gente tem intimidade, mais tem vínculo. Gente, que é coisa melhor quando você tem vínculo com criança e filho. Eu fico tão feliz quando eu desenvolvo vínculo com as crianças e os adolescentes, que eles são capazes de dizerem ou de transparecerem como se sentem verdadeiramente, honestamente, quais são os maiores medos, o que eles buscam. E isso eles podem fazer com vocês que são pais. Só que se você nunca tá presente, às vezes seu corpo tá ali, mas você tá no celular ou na TV ou no telefone ou com outras pessoas, que dia que vocês vão ter vínculo? Que dia que ele vai poder te falar dos medos, dos anseios, contar dos sonhos?
Não vai ter ocasião para isso. Então promovam isso em casa, porque os filhos têm que desenvolver acreditando que os pais os amam e que os pais sabem o que é melhor para eles. Então, por isso, eles desenvolvem uma relação amorosa e respeitosa, confiando no que vocês dizem. Então, quando eles passarem por qualquer medo ou por qualquer desafio da vida, vocês vão ser as primeiras pessoas que eles vão procurar, né? E a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, tem muita gente perigosa e que a gente precisa tomar cuidado com as crianças. Então, pessoal, acho que é isso. Acho que eu falei tudo o que precisava, né? Estejam mais próximos dos seus filhos. Celular, tablet, nada tem que ter senha. Eu sou totalmente contra isso. Não tem que ter senha, nem para criança, nem para adolescente. Por qual motivo tem que ter? A gente já teve casos horríveis aqui em Goiânia de adolescentes, 13 anos, depois de 16 anos, se suicidarem por causa de jogos em que as pessoas os induziram a isso. Então, não tem isso não. Eu amo você e eu sei te defender, eu sei te ajudar a resolver um problema, e é isso que tem que ficar claro para criança e para adolescente. Então, por isso eu vou ter acesso, por isso eu vou ver, né, sim, aonde você entra, com quem você conversa. Os seus amigos vão ser os meus amigos, vão ser pessoas que eu conheço, né? Nunca jogar esses jogos online e a criança e o adolescente jogar com pessoas desconhecidas, que nunca foram vistas, jogar em momentos que você não estejam presente, porque é necessário que você esteja presente, que você participe, que você veja com quem tá jogando. Eu tive um outro caso de adolescente jogando online que a pessoa ameaçou ele. Então o risco é muito grande. O risco tá dentro da nossa casa. Então a gente precisa proteger tanto nós mesmos quanto as crianças. Então busquem conhecimento, como fazer senhas, como usar o Tube Safety, como baixar apenas aplicativos, né, que são aplicativos desenvolvidos para criança, para adolescente, para que vocês construam, né, um círculo de proteção necessário, até que eles tenham capacidade suficiente de se autoprotegerem, né, do que está de fora. Tenho uma filha de 4 anos, como eu posso investigar com ela se por acaso ela já viu a Momo? Como eu abordo isso? Creio que ela não viu, mas nunca é demais. Nossa, foi bom você colocar isso. Não, pelo amor de Deus, não mostra o vídeo que tá rolando aí nas redes sociais, porque ele é assustador. Se ela nunca viu e não foi traumatizada com ele... Oi, Daniel. Nossa, Daniel, ótimo você colocar isso. Então, se ela nunca viu e não foi traumatizada com a Momo, não mostre o vídeo pra ela. Só pergunta pra ela se ela já ouviu falar de alguma boneca que chama Momo, porque eles normalmente chamam ela de boneca. Aí se falar, não, nunca ouvi, não conheço essa boneca não. Ah, tá. E se perguntar, mas quem que é essa boneca Momo? É um brinquedo novo e tudo? Não, eu só ouvi falar dessa boneca, mas eu também não conheço. E aí eu queria saber se você conhecia, né? Igual do Baldes. Normalmente quando eles jogam, quando eles vêm, eles ficam tão impressionados que eles comentam muito sobre isso, como é o jogo, o que acontece, né? Eles trazem isso pra gente, pra contar. Pelo menos aqui no consultório, eles sempre chegam contando. Nossa, tia Hanna, a Momo fez isso, não sei o que, o Baldes faz assim, não sei o que. E eu lembro até de uma história que um dia esse paciente meu de 5 anos falou assim que no jogo ele tinha que esconder debaixo da cama pro Baldes não sentar a régua, né, de madeira nele. Aí eu falei, como você sentia? Ele, eu fiquei apavorado. E eu falei, e à noite? Ai, à noite eu tenho que dormir com a minha mãe, porque senão eu acho que o Baldes vai me pegar de noite e vai me bater. Então, para que a gente deixar a criança passar por esse sofrimento, né? Vamos ser os responsáveis por elas e vamos, mesmo diante de birra, de contestação, que é natural da criança, vamos fazer o que é o melhor, o que é sensato, o que vai favorecer um desenvolvimento saudável. É isso que a gente quer para os nossos filhos. Ah, Rani, a gente não tá poupando eles ou protegendo demais? Não.
Proteger demais é impedir que a criança se desenvolva dentro da idade dela, dentro das fases do desenvolvimento. Agora, não proteger é deixar ela à mercê de tudo que tá aí. Você ser invadido por um monte de coisas ruins, sensações ruins, emoções ruins, que só trazem prejuízos, tá bom? Gente, foi ótimo estar aqui com vocês hoje, tá bom? Eu espero ter esclarecido as dúvidas sobre isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar direct e a gente vai conversando. E eu vou repostar um post meu lá do final que fala um pouquinho sobre isso. E quem tiver interesse, leia, tá bom? Então tá. Beijo grande. Foi bom estar com vocês. Até terça-feira que vem, de novo no mesmo horário. Pessoal, deixa eu só dar um recadinho que eu até coloquei nas redes sociais ontem. Oi, Andréia! Muitas Andréias. A orientação, eu estou fazendo orientação para pais online e eu abri para essa semana e para a semana que vem 2 períodos da minha agenda para quem tiver interesse, né, de tirar dúvidas ou de alguma orientação em alguma dificuldade que está tendo na educação dos filhos. Então, pode entrar em contato por direct ou pode entrar em contato pelo telefone. E aí eu tô dando um desconto de 50% porque estou comemorando 1 ano que eu tô aqui no Instagram com vocês, né? Que a gente tá construindo essa nova forma de educar crianças juntos, aprendendo juntos. Então, quem quiser saber valores, pode entrar em contato via direct, que aí eu vou estar passando os valores tudinho, tá bom? Beijo, então. Fui!